Charrin, né? Charrin é um cara que trabalha no local. Né? Ele estuda aquilo que ele vê, aquilo que ele faz, né? E a partir daquilo que ele faz, ele produz uma arte sonora dele que reflete a localidade dele, que reflete o ambiente que ele tem à volta, que é uma questão também de paisagem sonora que a gente pode pensar um pouco, em outro contexto, claro, e forma mais ou menos um caráter composicional. Bom, dentro desse contexto hiperlocalizado, centralizado, ele tem lá sua referencialidade social. Né? E aí, a partir disso, ele está sempre elaborando coisas novas. A música dele, na verdade, tem um conjunto de técnicas que ele desenvolveu ao longo do tempo que ele aplica constantemente. Então, por exemplo, tem uma crítica que faz sobre ele que é assim, poxa, mas toda música soa igual, né? E é até interessante a crítica, porque, de certo modo, para uma indústria cultural que precisa consumir, né, o igual incomoda um pouco, né? Você tem que suscitar interesse, né? Os interesses decaem muito rápido, então um compositor que se repete, no geral, pode ser visto como um pouco aborrecente, né? Um pouco chato, mas o cara faz isso. Né? Não tem uma lógica de consumo exatamente, inclusive ele é super crítico disso também, né? Até essa coisa de ficar constantemente refazendo estilo musical, fazendo composições que soem diferentes para poder ter um portfólio variado também, tem a ver um pouco com essa lógica de mercado também, de você ter mais interesse e poder ser patrocinado, ser mantido. Então, é que é engraçado, porque eu como gosto muito dessas tradições antigas, né, você fica tocando a mesma coisa milhares de vezes, não muda nunca. Né, e hoje em dia não cabe muito mais na nossa época isso, né? Não que possamos fazer, eu acho que até tem. Mas aí muda toda a estrutura de pensamento, toda a estrutura de linguagem, né? Bom, feita essa introdução rápida, tá bom? Falando da ideia dos festivais, falei de Tanglewood, né? De Darmstadt, mas mais para frente, essa experiência que eu tive com música nova e por conhecer Gilberto Mendes, tá bom? Um cara, inclusive, que foi para Darmstadt de navio. Olha, sim, é louco, né? Tipo assim, eu fui chegando, você vai vendo a costa chegar, sabe? É outra época, né? E para a gente falar um pouco da nossa condição de escuta, tá bom? Porque a escuta, isso eu queria deixar claro hoje, né? Nesse conceito, nessa ideia que eu vou trazer hoje, tá bom? Não precisa ser, eu não quero ser, apesar de ser um paradoxo, minha tendência e meu objetivo não é ser universalista, né? Falando, tem que ser isso, né? Ou é isso. Mas como toda afirmação de qualquer coisa tende ao universal, né? Tudo que a gente fala acaba sendo generalizado para o universal, eu vou lidar com isso, tá bom? Mas vou dizer, né? Não é minha intenção. A gente abraça a multiplicidade, abraça outras. Não a diversidade, mas assim, conceitos. Conceitos são, primeiro, mutáveis. Eles mudam o tempo todo. Essa é uma lição que a gente aprendeu com o Deleuze, né? Você formula uma ideia, essa ideia muda ao longo do tempo, ela é uma criação. Tá bom? Então, se eu tenho uma ideia de música, não necessariamente vai ser a mesma amanhã. Diga amanhã, né, sábado, mas assim, a ideia de uma criação da mente é que ela modula com o tempo, tá bom? Porque a gente muda nossos índices perceptivos, a gente aprende coisas novas, a gente absorve outras ideias, né? Nossa cognição também, ela enriquece ou empobrece, sei lá. Então, isso muda. Bom, então, quero dizer, né? A nossa condição de escuta, bom, ela é muito, muito centrada no informativo. Ou seja, tudo que vem do repertório que a gente absorve e relaciona com ideias e conceitos abstratos que estão na história misturados, né? Nessa história da composição que atravessa a Europa e chega no Brasil. Né? Chega no Brasil, vai e vem, né? Tem que mais vem do que vai. Mas, de modo geral, a gente tem essa condição. Bom, no contexto do Charrino, que é um contexto assim, cara, muito antigo, até fico pensando que a ideia dele lá de formalização da escuta é uma coisa que assim já estava lá há muito tempo, todo mundo que faz isso. Mesmo Gilberto Mendes, que era de 1922, ele falava o tempo todo isso, sabe, que sentia assim que a arte sonora, na verdade, ela está conectada com o campo à volta. Ela não tem uma questão só sonora, propriamente sonora dentro dela. Ela tem uma questão de mundos, ou seja, de percepções de mundos, ou as coisas que eu vivo. Né? Então, por exemplo, se um compositor, como o caso do Messias é bem ilustrativo, né? Um carinha que fica acordando 4 da manhã para ouvir passarinho, né? Vai fazer viagens de campo para ver passarinho, porque é legal e aquilo vira música.
né? De repente é uma questão. Aí o cara viaja para paisagens glaciais, porque tem essa passagem na vida dele, fica interessado pelas estalactites, estalagmites, né? E depois vai para os Estados Unidos, vê os canyons, fala canyon, né? E aí escreve peças ligadas àquelas paisagens. Sabe essa coisa hipersensorial, onde você tem uma, uma certa pretensão, né? Propensão, melhor a palavra, de construir uma música que ressoe o ambiente que você vive, né? Basicamente é isso, né? Coisa, putz, caraca, isso é, é um contexto da música antigo demais, né? Só que assim, a nossa orientação universitária é sempre abstrair. Sempre, né? Então, abstrair significa o quê, né? Eu tirar de um fato sensorial, sensível, conexo ou não, eu tirar uma ideia, tirar uma noção, tirar um conceito, tirar uma explicação, que talvez seja a coisa até mais banal, né? Então a gente vai lá e fala de uma explicação da música, ou melhor, opera a música no nível de uma linguagem discursiva, sempre tentando juntar pontos, conectar ideias, falar coisas para transmitir uma fala elaborada, sofisticada sobre um fato musical. Aí você vê lá uma entrevista qualquer de um compositor desse da década de 50 e 40, onde o cara fala assim, isso não se explica. Né? Que nem o cara fala, o Messias fala lá, né? Por que passa? Eu amo pássaros e isso não se explica, né? É isso. Né? Mas aí, você chega num contexto aqui que eu já até. Uma época eu estudei muito Messiaen até. Enfim, longa história, mas já chega numa época, mas que bobagem. Isso não é passarinho, né? Pô, claro que não, né? Mas a questão é um domínio de figuração do sonoro, né? Que está relacionado a um campo de escuta que não é discursivo, em primeiro lugar, não é totalmente abstraído, estão lidando com ideias que ficam no limite do sensorial com o cognoscível, né? No cognoscível, algo que entra numa zona de incognição, ou a música tem esse contexto, né, que na verdade não demanda palavra. E aí eu vou trazer uma coisa minha, tá bom? Duas passagens. Ainda parece que não é charrinho, tá? Mas tá lá. Estou juntando os conceitos, tá bom? Quando eu defendi meu mestrado, foi em 2007, faz tempo pra caramba já. 7 ou 8. Sei lá. Por aí. E aí na banca foi o Silvio, Rogério Costa lá de São Paulo e o Gilberto Mendes, que é meu primeiro professor de composição, né? Morreu com 96 anos. Esse cara aí, né, que frequentou Darmstadt. Ele foi na banca, ele já devia ter uns quase 80. Nem sei, eu chamei ele porque eu queria muito ele, é uma questão afetiva até, sabe? Ter ele na banca, tudo. Tatiana também, né? Uma coisa. E aí, ele foi. Foi tão engraçado, porque eu fiz um mestrado assim, ele bem assim. Hoje eu vejo aquilo, eu falo que é interessante, né? Eu me leio naquilo. Eu vejo lá um garoto provinciano tentando provar para o mundo que as ideias dele são boas, né? Eu me vejo assim um pouquinho. Mas tinha uma parte do mestrado, uma segunda parte, quando eu me cansei de escrevi 100 e poucas páginas, conceitos deleuzianos, eu coloquei meu diário de composição lá. Assim, né, meus passos a passos para fazer minhas composições, mas que não tinham nada de explicação teórica. Era só assim, uma imagem, uma foto, né, um poema que inspirou uma música para mim. Eu colocava lá, fazia alguma relação visual. E aí mandei isso aí para ele, para o Silvio, para o Rogério. Né? E aí, no dia da defesa, ele foi lá e falou: Olha, eu vou falar a verdade, eu não li isso aqui, cara, tão chato. Aí ele ficou falando do texto lá, né? Assim, nossa. Aí falou: Só li o diário, que o diário eu achei muito legal, olha só, acho que é isso, não sei pra que escrever tanto. Aí ele fez aquela crítica de velhinho, assim, né? Escrever tanto? Né? E assim, é um compositor renomado, tá bom? Com muita peça, muita trajetória, tudo. Aí ele fala assim, olha, a música não é assim que funciona, eles vão dar uma bronca no meio do negócio, coisa totalmente fora do contexto acadêmico, porque era um cara que não era da academia, né? E aí foi até interessante, porque aí o Silvio começou a contrapor, o Rogério também, e os dois tinham sido alunos dele lá, ele ficou falando como é que eles eram, né? Porque eles eram alunos, bom, enfim, né? Ele veio com essa ideia, na verdade, puxa, isso não se explica, né? Por isso que assim, você devia ter feito só o diário, né? A gente fez essa demanda de escrever
teorizar, explicar, conceituar. Só o diálogo estava bom e tudo mais. Né? Então, eu fiquei com essa imagem na cabeça. Né? Bom, da inexplicabilidade de certas da condição musical. Né? Mas aí ele vem essa coisa do domínio sensorial, que foi o que ele puxou. Né? Assim, a questão do domínio sensorial, como que o corpo reage à música, como que os sentidos se ampliam, como que tudo isso forma meio que um embolado grande, no qual você sente um impulso de criação, sente vontade de fazer algo. Tá bom? Então, assim, a gente pode chamar isso de condição de escuta. Tá bom? O condicionamento é uma palavra meio ruinzinha, mas como que a gente lida com uma condição dada e como que a gente pode reelaborar ou formular, e aí vamos entrar no charrinho, tá bom? Formalizar a nossa escuta. Porque para a ideia que a gente vai ver do charrinho hoje, a formalização da escuta é uma formalização sensorial. Quando você se apropria de muitas do seu entorno, como eu falei antes, componentes sensitivos, seja o que for, tá bom? Uma vaga ideia, uma impressão, uma escuta ou uma audição, às vezes usam esse termo, né? A audição de algo, uma imagem. Como que isso forma um misto para você? Uma sensação. E como é que essa sensação vai sendo vertida para o sonoro? É uma palavra que vem do Klee, tá bom? Verter para o sonoro. Trazer para o sonoro. O Klee é pintor suíço, né? Trazer para o sonoro algo que não pertence ao domínio do sonoro. Essa é uma grande ideia, né, do Klee, que levou 20 anos para escrever uma única linha num dos cursos dele, no livro lá. Como é que é mesmo? O que é a arte? Um livrinho fininho que ele escreveu depois de 20 anos tentando pensar nessa ideia. Isso é falar arte abstrata figurativa, outra coisa, mas que os músicos acabaram lendo assim, né? E ficou bem interessante até. Como trazer para o sonoro algo que não pertence ao sonoro. Vamos verter para o sonoro. Ele fala do visível, o Klee. Fala assim, o sentido da arte figurativa é pintar o visível, ou a frase dele, tornar visível aquilo que é invisível. Então se aplicou a música, né? Tornar sonoro aquilo que não é sonoro. Ficou assim, né? Então, a formalização é nada mais do que uma criação ou uma constante manutenção, elaboração de uma condição de escuta. Tá bom? Que não envolve só o abstrato. Então é difícil de falar, porque vai de muito debate, muita ideia, não é um conceito fechadinho que você lê e entende racionalmente. É uma ideia sensorial que vai se ampliando conforme você vai entrando nela, tá bom? Bom, agora eu vou para o texto aqui, tá bom? Acredita que existe uma possibilidade de ler assim, a escuta, ou um hábito de escuta herdado, ele acredita ser capaz de ver isso nas outras manifestações artísticas. Ou seja, para ele a escuta está num domínio outro, não está num domínio só do sonoro, mais uma vez. Ela está ligada a uma forma de expressão social, uma forma de cristalização da arte. E aí ele é bem naturalista, né? Que acho que é a palavra que usaram para definir ele, né? Ele é um cara que naturaliza a escuta, tá bom? Necessariamente eu não sou tão. Como é que é? Eu não lido muito bem com essa ideia de naturalizar a escuta, tá bom? Mas ele vem assim, né? Como um mecanismo biológico, e isso por si só já justifica o fato que ela tem um grau de pertença com todos os outros domínios criativos. Então, uma ideia, né? Então ele fala aqui depois. 2. A necessidade de considerar a escuta musical como ato criativo. Acho que esse para mim, foi o que me figura mais essencial. Ó, não apenas perceptivo, mas sobretudo inventivo. Por quê? Qual é que é a nossa dinâmica em sala de aula, universidade, conservatório, escola de música? É tornar a escuta um ato de reconhecimento. Ou seja, quando a gente está fazendo aula de percepção, a gente está fazendo recognição, está reconhecendo estrutura. É só isso que a gente lida num curso superior, o que é uma tristeza, porque isso tem a ver com produção de músicos por orquestra, no século XIX para o XX. O cara poder reconhecer aquilo que ele está escutando num conceito musical com o maestro regendo. Mas assim, para compositor, ou melhor, para qualquer um, né? Então, a escuta como reconhecimento, eu até uso uma palavra pejorativa, ela é uma espécie de adestramento.
Você colocar a música em sala de aula, ficar batendo acorde e tríade, mandando ele dizer se é quinta, quarta ou terça ou, né, o que for, é um adestramento auditivo. Tá bom? Muito incentivado, muito enraizado, tanto na cultura europeia quanto na americana, sobretudo na americana. Muito enraizado. E aí o que acontece com isso? Que a gente cria uma condição de escuta, um condicionamento sonoro, que você só vai enxergar isso, né? Por isso que é difícil da aula de composição no geral, porque tudo que vem na cabeça do aluno de composição no começo é como que ele vai combinar intervalo, nota, acorde. É o que vem. Aí fica tentando lidar com aquilo, né? Se você, puxa, caramba, eu tenho essas notas, eu tenho essas combinações, o que eu faço com tudo isso? Aí vem um monte de ideia, vem um monte de abstrações, aí vem exemplo do repertório que você fica olhando, o cara fez assim, né? Aí fez uma coisa meio aleatória, você copia igual, dá um copy-paste, refaz. Você vê que tristeza. A gente está pensando na escuta como uma redução ligada a reconhecimento de uma estrutura, só isso. É Né? tipo um exercício de correspondência, tanto ouvindo, tanto compondo, né? O que corresponde melhor com o exemplo. Exatamente. E pautado na escrita. Tem isso, né? E aí quando você vai dar um pulo para música eletrônica, muda tudo de figura, muda isso. Inclusive, tem gente que não consegue nem fazer um salto desse, que é uma coisa tão amarrada, né? Enfim. E aí vem a questão da criação. Então, assim, é o ponto de partida, né? Da nossa condição de escuta. Entender que a escuta, na verdade, numa lógica sensorial, ela já é um início de processo composicional. Se você vai escriturar isso ou não, é um outro passo. Ou se você vai tornar a escrita a referência, digamos, especulativa para você poder produzir, também é outro passo, se quiser ou não. Né? Tudo depende do contexto com o qual você vai lidar. Né? Bom, aí está aqui. Ou seja, assumindo a escuta o caráter vivo da criação, de onde se poderá tirar. Está meio forçado isso aqui, uma conclusão de paridade com a forma musical. É sobre esse último ponto que Charine irá se ocupar intensivamente. Ora propondo uma investigação geral da correspondência direta via tradição entre a escuta e a forma musical. Ele também tem essa questão da forma, né? Que eu não estou falando, tá? E aí, né? Deixa eu ler mais um pouco. Com vistas a criar possibilidades de estabelecer um controle lógico dos acontecimentos musicais. Eu já entro nisso, tá? Tá muito grande esse parágrafo. Ora, restabelecendo um senso de escuta, que em sua opinião atravessa as obras do passado e do presente. Ó, no ensejo de reconstruir uma escuta que atravessa as eras que ele apresenta as suas figuras musicais. Eu lembrei, porque eu queria falar de figura musical. Ou simplesmente seus modos de escutar. Então, assim, como um cara naturalista, vamos dizer assim, né, tá naquela tradição meio renascentista, né, de você ter uma visibilidade de mundo e aí você enxerga as coisas, né, você dá óleo às coisas e aí você precisa, você começa a enxergar formas. Uma coisa bem renascentista, né? O mundo e as formas, né? Então ele começa a lidar com essa ideia de forma. Mas forma para ele, na verdade, é um apetrecho, uma coisa para ele conseguir construir uma lógica, né? Que formas são essas, né? A forma para ele se dá no tempo, começa por aí. Mas a forma está ligada a uma visualidade, uma distribuição visual do espaço. Isso é que eu já cheguei a falar antes. Então quando a gente chega aqui no livro dele, falar um pouco de forma, tá bom? A gente tem no começo aqui, ó.